Fala galera, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos ao vivo aqui no YouLive e hoje vamos receber uma pessoa muito especial. Olha a música aí. YouLive, descobrindo, explorando o melhor de cada pessoa, o melhor de cada ser humano. O lado que as pessoas muitas vezes não te falam, olha, você é bom nisso. Pelo contrário, às vezes elas falam, olha, você não faz isso legal, você está falhando nisso, você está falhando aquilo. Mas nós viemos para descobrir, para exaltar aquilo que realmente é bom nas pessoas, aquilo que de fato faz a diferença, aquilo que elas podem contribuir com você com algo que vai poder mudar a sua vida, com dicas, assim como foi ontem, né, com a Giovana, maravilhosa live de ontem, assim como vai ser hoje às 21 horas com Elcio Taz, e nós vamos realmente fazer uma jornada de entrevistas espetaculares. Quem estiver já na live, coloque a sua mão aqui do lado direito. Tem um coraçãozinho aí, não tem? Vai apertando esse coraçãozinho para mim, que esses coraçõezinhos me ajudam demais. Demais. Enquanto isso, eu vou aqui também colocando um monte de gente que fala assim para mim, ó, quando você fizer live, você me avisa, hein? Então eu tô avisando vocês, ó. Tô avisando. Isso aí, galera, vamos que vamos, todo mundo junto, todo mundo aí fazendo a sua parte, né? Contribuição, é importante isso. Já eu vou tirar esse som, é só a entrada do YouLive, que é realmente para impactar. E daqui a pouco, a minha convidada das 19 horas, ela que já eu vou apresentar aqui para vocês, e eu tenho certeza que vai vir com muita dica e coisas que você vai falar, caramba, coisas tão simples, mas que podem fazer uma grande diferença na vida de vocês. Esse é o YouLive. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos abaixando aqui um pouquinho esse som. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que a Dani Cunha entrou com outro login? Se for você, Dani, com outro login, você me avisa, porque eu tenho uma solicitação aqui de vídeo. Dani Cunha. Não acho que não é ela, não. Bom, você que já entrou e vai assistir essa live agora ao vivo aqui comigo, fique sabendo que eu tenho diversas redes sociais e você vai poder assistir essa live em outras redes. Você vai poder assistir no YouTube. No YouTube, por exemplo, eu estou lá como Gilberto Oliveira Superação. Você vai poder assistir no Telegram. Eu estou lá como Gol Superação Sem Limites. Sem acento, sem nada. Porque no Telegram você tem um canal, você pode criar um canal, né? E aí não tem essa limitação que tem o WhatsApp de 255 pessoas, mais o administrador. Então, você fique tranquilo. Vai ficar 24 horas essa entrevista aqui no Instagram e também depois você pode assistir no YouTube e no Telegram, tá bom? Tem algumas entrevistas que eu fiz a semana passada, acho que uma ou duas, que eu preciso subir. Eu prometi para vocês e vou subir, tá? E vamos aí, né? Vamos esperar só a Dani Cunha conectar e nós vamos começar a live hoje para que vocês realmente possam ter aí algumas dicas que vão fazer a diferença na sua vida. Eu não sei se vocês têm a opção aí, porque eu pedi, mas acho que não sei se tem essa opção para vocês. Coraçõezinhos, gente. Vamos no coraçõezinhos, que essa live aqui começa a ser mais divulgada, tá? E tem também aqui do lado um aviãozinho que ele fica assim, ó. Assim, ó. E aí você pode clicar nele e vai clicando em envia.
vai enviando para todas as pessoas que você conhece, que você gosta e que você acha que vai fazer bem ver essa live sobre empatia hoje, né? É uma live que de fato traz pra gente algumas dicas que são importantes, dicas que fazem você mudar os teus hábitos, dicas que fazem com que você tenha novas ideias, principalmente para esta época que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, e eu acho super importante isso. Cadê a Dani? Deixa eu ver se eu consigo localizar ela aqui. Eu não sei se eu inverter para o WhatsApp aqui para chamar ela. Andréia entrou. Tudo bem, Andréia? Como é que você está? Deixa eu ver se tem... Opa! Não. Aqui. Luciana. Ai. Bom, e aí? Vamos esperar um pouquinho. Se a Dani Cunha entrar, por favor me avise. Ó, eu sou a Dani, me chama. Ivângelo Nunes entrou. Tudo bem, Ivângelo? Como é que você tá? Daqui a pouco a gente começa uma live espetacular sobre empatia. E eu vou apresentar a minha entrevistada para que vocês possam realmente conhecê-la. E aí vocês podem tirar dúvidas. Boa noite, Ivângelo. Tudo bem com você, querido? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Aqui tudo beleza. Estamos só aguardando a entrada da Dani Cunha, como eu já falei, que é a nossa entrevistada de hoje. E aí nós vamos começar essa live para valer, conversando com ela. Ela tem uns projetos muito legais e eu acho que esses projetos vão fazer com que vocês possam realmente aderir, né? Aderir e também adaptar à sua vida. De repente tem projetos que você vai numa palestra, pega alguma coisa nessa palestra que você acha legal. Só que você tem que adaptar, né? Às vezes não dá para fazer exatamente do jeito que a pessoa falou. Não desista por causa disso, né? Adapta, faz uma adaptação. Se não der para fazer na quantidade de vezes que a pessoa falou, tenta fazer pelo menos uma quantidade que seja razoável. Bom, vamos lá. Acho que a Dani entrou aqui. Vou chamar. Eu sempre recebo os meus convidados com música e não vai ser diferente hoje, né? Tudo bem, Dani? Oi, tudo bom, Gilberto? Como é que você tá, querida? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Estávamos te esperando aí com muita ansiedade, porque eu tenho certeza que vai ser uma live muito interessante. Nós vamos bater papo aí sobre empatia hoje, né? Isso. E eu fico muito feliz de te receber, já te agradecendo por você ter aí disponibilizado o seu tempo, né? E estar conosco. Fico muito feliz. Você quer dar um oi? Quer dar um oi aí para sua turma? De repente, quem está te assistindo, quem vai te assistir depois? Pode ficar à vontade. Sim, para você que está aqui hoje, nós vamos conversar sobre essa arte, né? Eu acho que é um pouco arte, mas é um pouco também de disponibilidade que a gente se coloca, né? Para poder acessar realmente a empatia, que é uma habilidade que a gente muitas vezes tem, mas não está consciente que tem, né? E quanto mais consciente a gente se torna, quanto mais a gente se disponibiliza para isso, mais a gente realmente desenvolve. Exatamente. E o som está muito bom, e o áudio também. Aliás, o áudio e o vídeo está muito bom. Eu estou com fone de ouvido aqui, porque o pessoal falou que fica melhor. Então não custa nada. Eu não sei, o pessoal, quando eu coloquei esse daqui, o pessoal achou melhor, achou que fica mais claro. Eu só não consigo ficar com os dois assim, sabe? Porque aí eu fico com os dois aqui, não sei, eu preciso ter uma... Às vezes eu coloco alguma música, alguma coisa, eu preciso saber como é que tá o som da música, se não tá muito alto. Então eu só coloco esse aqui, fica aqui, ó, discretinho, tá vendo? Uhum. E a gente vai que vai. Bom, como a é que Dani tá agora, Cunha... o meu? Excelente, tá? Já estava muito bom, agora continua excelente. Tem bom. gente entrando, quem estiver entrando, esse aqui é o YouLive. O YouLive é um projeto para a gente descobrir a habilidade, a melhor habilidade de cada pessoa. Porque eu acredito que realmente, se nós entrevistarmos as pessoas
Ah, fala da tua vida, dos teus projetos. Vai ser significativo? Vai, claro, porque com certeza as pessoas colocam as suas melhores habilidades nos seus projetos. Mas quando a gente chama a pessoa para falar só da habilidade dela, para ela dar dicas sobre essa habilidade, eu acho que fica muito interessante também. Porque aí a gente consegue extrair o melhor de cada pessoa. E é isso que eu sempre falo para a turma. Olha, quando você olhar uma palestra, quando você assistir um vídeo, tenta sempre extrair para você o melhor, né? Aquilo que você não gostar muito ou achar que de repente é bom, mas para a sua vida não é, você simplesmente não traz para o seu cotidiano, para o teu dia a dia, para as tuas atividades. E a Dani, ela é personal trainer de realizações, Dani? Isso. Caramba, que nome forte esse, né? Personal trainer de realizações, né? É aquela que, assim, quando eu leio esse nome, me dá a impressão assim, que você pega na mão da pessoa, aí fala, ó, que nem o personal, né? Vai na academia, aí ele fala, ó, faz assim, faz assado, faz assim. E aí você Pois começa a ver é, essa pessoa. e o bom personal também, quando a gente vai na academia, não é só aquele que dá os exercícios para a gente fazer, mas é aquele que fica lá, vamos lá, você consegue, você pode, consegue extrair da gente, assim, essa motivação, né? O personal tem aquele pequeno ajuste, né, Dani? Às vezes já está fazendo exercício, você até acha que você está fazendo certo. Aí ele vai lá e fala assim, ó, endireita só um pouquinho aqui. Você fala, mas será que isso vai mudar? E aí você vê aquela mudança. Então, a Masterclass da Dani é justamente para isso, né, Dani? Pra gente... Vai ter a Masterclass agora, né, do 3 em 1. Isso, vai ser quinta-feira. Conta um pouquinho, só para a galera saber o que é esse projeto 3 em 1, Dani. Rapidinho, só para a gente saber. O projeto 3 em 1 é realize 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Porque às vezes a gente coloca tantos desejos que a gente não consegue focar e a gente tem uma aceleração retardada, né? Uma realização com freio de mão puxado, assim. E aí, quando a gente coloca 3, é a quantidade ideal para a gente conseguir focar e ao mesmo tempo não ser somente um, porque os 3, um apoiam o outro. E um ano é uma meta para a gente realmente ter aquele prazo que vai fazer com que a gente acelere mesmo e realize mais rápido. Boa. Eu vi a sua entrevista com o Érico Rocha, eu estava ao Você vivo, viu? né? E eu Qual achei delas? interessante. Não, eu vi uma que era bem cedo e ele falou assim, não, é interessante, isso, que o Érico é legal porque ele para assim, ele fica assim, né? É, interessante. Aí ele falou assim, é interessante porque as pessoas, elas, no começo do ano, né, na virada do ano, ele falou assim, as pessoas colocam lá um monte de desejos, realizações que elas querem. E ele falou, e você está sendo, assim, só 3. Tá bom, 3 tá bom. Porque tem gente que coloca 20 e não realiza nenhuma. Se você colocar 3 e realizar uma, a porcentagem de aproveitamento do que você planejou e do que você fez é absurda. É assim, uma entrega, essa promessa sua, né? Ó, pense em 3, vamos pensar em 3 e nós vamos entregar pelo menos aí esses 3, que aí daria 100%, né? Seria É. fantástico. Oi, E Ale. você... A Ale chegou aí. Ale, tudo bem, Ale? Como é que você tá? E assim, eu acho bacana que você tem alguns projetos, né? Acelerador de realizações, né? E também gostei da Carolina Seabra, que é uma das pessoas que fazem uma menção de agradecimento para você, que ela fala assim, ó, ao responder o questionário da Dani Cunha sobre o curso de acelerador de realizações, ela se sentiu uma arquiteta da vida, como se ela estivesse planejando e decorando o cotidiano. Eu achei fantástico isso, né? Muito legal você se sentir como um arquiteto, planejando as suas atividades, aquilo que você vai realizar. A Carol, ela foi uma aluna excelente, né? Porque eu costumo dizer isso, que a gente precisa não só fazer o curso, porque às vezes a pessoa, quando está lá assistindo o curso, sente um certo sentimento de entretenimento, né? Acha legal assistir às aulas, tal. Só que se a gente só assiste às aulas, isso não faz realmente uma aceleração nas realizações, né? A gente precisa colocar em prática. E para colocar em prática tem as tarefas para fazer. E eu
Eu entendo, assim, que as tarefas, elas de verdade não são fáceis. Porque a gente vai lidar com situações que a gente nunca pensou sobre a gente mesmo, né? A gente tem que dar é um momento realmente de parar e olhar para si, né? Eu costumo dizer que a gente foi educado a olhar muito para fora, a querer atender às necessidades dos outros, né? Do chefe, dos filhos, da esposa, do marido, dos amigos, e a gente às vezes se deixa por último e a gente não se olha. Então, a gente É verdade. precisa ter esse momento de se olhar, né? Então, a Carol, ela foi uma pessoa que fez todas as tarefas que eu passei, né? E ela teve realizações muito significativas no momento que ela fez o curso. Esse curso que você tem é online, a gente pode comprar ele, adquirir, como que funciona? Isso, ele justamente nesse dia da Masterclass, na Masterclass eu vou mostrar o passo a passo, né, que todos nós precisamos tomar para realizar, e aí eu vou abrir essa oportunidade de inscrição, que as inscrições vão ser abertas na quinta-feira, e para Que o curso legal, que o curso se chama Acelerador de Realizações, e ele é um muito curso legal. que é online, mas como eu já falei aqui de tarefa, ele tem as tarefas para aplicar, e ele tem também um acompanhamento, porque assim, a gente às vezes faz um curso, lê um livro e a gente fica, putz, que legal, né? E a gente acredita que a gente vai colocar em prática. Mas o tempo vai passando e as chances são que os hábitos normais, né, de condicionamento Exatamente. voltam e a gente volta tudo pro mesmo. Então, assim, a Não, você gente tem toda a tem, razão. né? Então, esse acompanhamento que a gente, quando eu chamo acompanhamento, eu quero dizer porque todos os meses você recebe um novo treinamento para elevar de novo Uhum. essa energia. E a gente tem, ao longo do ano, 6 encontros do grupo. E nesses encontros do grupo, que acontecem aqui, virtual, a gente tem esse momento da gente se animar, da gente animar uns aos outros, de haver uma troca. Então, não é Que um legal. curso tão passivo, que você só fica recebendo informação. Você tem a oportunidade de ajudar outra pessoa, que isso é muito importante para a realização. E a gente tem também, está previsto, né, de acordo, vamos ver aí quando é que a gente sai dessa quarentena, mas está previsto para o ano que vem a gente ter um evento ao vivo, né, que faz Olha que parte, assim, bacana. é, Você hoje já tem toda uma estrutura, né, Dani? Você já tem pessoas que te ajudam nisso. Você começou faz tempo com essa questão desse curso online? Como que foi? olha, o curso presencial eu comecei em 2015, né? Que já tinha esse formato assim de encontros ao longo do ano, evento ao vivo, já tinha isso. Eu lancei curso online pela primeira vez em 2017, só que aí eu abandonei o acelerador de realizações e eu lancei o Vida Criativa, porque eu queria ensinar, era como se fosse assim, um nível a mais do acelerador de realizações, sabe? Uma vez que a pessoa já acelerou aquelas realizações, ela ir para viver uma vida realmente criativa. E Beleza? só que de lá para cá, você é aluno do Érico? Não. Não. Porque o Mas Érico olha, fala. eu já assisti tantos vídeos do Érico que eu não sei, viu? Acho que eu conheço bastante. Então, ele fala muito sobre a questão da especificidade, né? E eu vi que Sim, O Vida Criativa nichar as coisas, né? ele não tinha essa especificidade. Quando as pessoas perguntavam qual é o seu curso, eu falava Vida Criativa. Aí todo mundo dizia, ah, você ensina arte, você ensina a pintar, você ensina... E não era isso. Então, Entendi. eu cansei de explicar o que era. Eu falei, eu preciso de voltar para o acelerador de realizações, porque é um nome Sim. que todo mundo entende, não tem dúvida. E aí tá sendo muito legal, realmente, voltar para isso. Não, é legal, muito bacana mesmo. Parabéns pelo projeto. Eu sei que você aí fez o Fórmula, né? E está colocando isso em prática agora. Parabéns, porque não é todas as pessoas que conseguem tirar do papel os seus sonhos, aquilo que querem, né? Eu mesmo sempre falo para o meu público que agora eu contratei uma agência, né? E essa agência, ela vai fazer toda a parte para me ajudar no lançamento. Por causa que eu não tenho tanto tempo assim também para dedicar só nesse projeto, né? Mas eles vão me ajudar nessa parte de lançamento e eu vou fazer um curso também
que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele mais para frente. Só que hoje o papo é empatia, né? Eu perguntei para você assim, foi legal a gente saber um pouco do que você faz, porque eu acho que as pessoas se interessam, podem entrar no teu canal agora do Instagram e irem lá na tua bio, né? Clicar lá no link e depois saber um pouco mais sobre o acelerador de realizações. Mas sobre empatia, Dani, você gostaria de dar uma abertura, assim, falar o que significa essa palavra, como que como que você chegou a essa definição que esse é o teu melhor? Isso tem alguma história que envolveu? Tem algum porquê? Você quer falar um pouco sobre empatia? Quando a gente fala das melhores habilidades, eu prefiro pensar no que as pessoas me dizem, né? Os feedbacks que eu recebo, do que o que eu achar que é a minha melhor habilidade. Porque às vezes eu posso dizer, ó, minha melhor habilidade é essa, mas ninguém acha, somente eu, né? Então eu procurei algo que eu recebo de feedback das pessoas mesmo. E assim, a empatia é uma coisa que tem a ver com os nossos neurônios espelho, né? Nem todo mundo tem o mesmo grau de empatia. E no cérebro da gente, a gente tem esses neurônios que espelham a emoção do outro, né? Então é por isso, por exemplo, que a gente chora quando a gente vê um filme. Porque o ser humano, quando a gente vê outro ser humano expressando emoção, a gente sente a mesma emoção, mesmo que a gente não está passando pela mesma coisa. E uma coisa que eu gosto de falar de empatia é que é confundida a empatia às vezes. Às vezes as pessoas confundem a empatia com, por exemplo, vamos supor que você me conta uma história que você foi dar uma apresentação do seu curso, né, num lugar, e uma pessoa chegou lá e criticou você arduamente, assim, a pessoa foi muito crítica com você. Aí você me conta essa história e aí eu tomo suas dores, assim, eu fico com raiva da pessoa que fez isso com você, né? Ou então eu digo Entendi. assim, eu entendo bem o que você está passando. Não é bem isso, empatia, porque às vezes as pessoas quando agem assim, elas estão criando na sua própria mente uma ideia do que ela sentiria se ela passasse pela situação que você está passando. Não, Então eu entendi. não Eu é bem isso. entendi. Empatia é realmente, de verdade, sentir o mesmo sentimento. Que pode ser diferente. Se eu estivesse lá recebendo a crítica, talvez eu iria sentir outra coisa, mas é sentir o que você, Gilberto, que está na minha frente, está sentindo. Porque de repente você não sentiria a mesma coisa que eu. Então, diante disso que você falou, primeiro, para eu conseguir sentir, eu preciso me conectar. Seja me conectar num filme, porque posso estar assistindo um filme, mas não estar conectado direito. Eu posso estar conversando com você, mas também posso não estar muito conectado com você. Agora, se eu me conecto com você, a chance, talvez, que eu tenha de sentir o que você está sentindo é muito maior, porque eu estou conectado não só em audição, mas no sentimento, né? É isso? Isso, em sentimento e em atenção mesmo, né? Tem aquela coisa que a gente fala da escuta ativa, que é assim, Muito quando a, legal. quando a escuta não está ativa, não está muito, né, ativa, às vezes a gente está escutando a outra pessoa, vamos supor, 30%. E os outros 70% da nossa energia, da nossa atenção, está em outras coisas. A gente está pensando o que é que a gente vai fazer depois, o que é que eu vou jantar, né? É E verdade. aí a gente não está 100%. Quanto mais 100% a gente está, quanto mais a gente coloca a nossa energia aqui, mais essa conexão acontece, né? Legal. Eu trouxe até, se você me permite, Dani, você é especialista no assunto aí, mas assim, trouxe só para a galera que vai assistir essa live ainda. Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, né? Caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. Só que a Dani deu uma colocação que eu achei fantástica. A empatia é como se você tivesse que sentir o que a pessoa sentiu, mas como se você estivesse lá.
E a Dani deu uma estrutura que eu achei muito melhor, assim. É como se você sentisse o que aquela pessoa sentiu. Por quê? Porque nós somos diferentes. Talvez o que para aquela pessoa magoa demais, para outra, talvez fale, se tivesse acontecido comigo, eu não estava nem aí. Mas quando você acaba entendendo não só o que a pessoa passou, mas entendendo também como aquilo afetou a pessoa, eu acho isso muito importante. E a Dani fala para mim que a maior habilidade dela é essa. E como que isso te ajuda, Dani? Você tendo essa habilidade aí aguçada, como que isso acaba te ajudando na sua vida profissional, pessoal? Como é que você ajuda as pessoas também na vida profissional delas, na vida pessoal delas? Então, por exemplo, nesse processo aí que a gente está falando da realização dos desejos, né? Uma das coisas principais que eu falo é que às vezes a gente não sabe muito bem o que é que a gente de verdade deseja. Eu costumo dizer que para cada desejo consciente existe um desejo inconsciente equivalente. E esse desejo inconsciente geralmente é o desejo real, né? E na superfície a gente tem outras coisas. Só que nem todo mundo, nem sempre a gente sozinho consegue fazer esse descamar de camadas, né, para chegar no âmago dos nossos desejos. Então, Certo. nessa relação a gente consegue sentir da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que chegou para mim que queria fazer uma clínica, né, para médicos. E aí eu falei, mas por que você quer fazer isso? Aí ela, porque vai dar dinheiro, porque não sei o quê. E aí a gente foi conversando, até que ela falou uma coisa que fez o olho dela brilhar. Sabe quando você sente? Você sente quando o olho da pessoa, o rosto se acende, né? Tocou em algo importante. Eu falei, agora a gente chegou no que você quer de verdade, né? Então Legal. a gente vai desenvolvendo uma habilidade de escutar o que não foi dito, né? Porque é muito fácil escutar o que foi dito. Mas sentir lá no fundo, a pessoa está dizendo uma coisa, mas a gente tá percebendo que ela não está agindo conforme ela está dizendo, né? Tipo, as expressões faciais, a tonalidade da voz e a própria sensação mesmo. Então, com essa habilidade, a gente consegue ajudar as pessoas a se conhecerem mais profundamente também. Ô Dani, me fala uma coisa, para as pessoas que desejam ter essa habilidade, né? Você acha que a melhor dica é o quê? É escutar? Tem alguma dica que você possa dar, que dá para... Porque às vezes não tem jeito, a gente nasce com alguns dons, né, que a gente já tem, e aquilo destaca muito na gente. Mas se você souber alguma dica que você possa dar para quem precisa ter empatia, para quem precisa ter isso que você tem, tem alguma que você possa dar assim, que você lembra? Bom, eu diria que tem duas dicas. A primeira delas é justamente essa escuta ativa, né? Que na verdade, você precisa treinar isso. Isso é uma coisa que... Como é que treina? A gente treina assim. Toda vez que você for entrar numa interação com alguém, você se observar. Você se observa e pensa assim, de 0 a 10, qual o meu grau de atenção agora? Então você pode olhar para dentro de você e perceber, meu grau de atenção está 4. Né? Só que 4 é um grau que não ajuda nos relacionamentos, assim. Se você está numa interação com um relacionamento que é importante para você, é importante estar com graus elevados de atenção, né? Então você, intencionalmente, você pensa assim, vou elevar meu grau de atenção para 5, né? E aí você vê se você consegue, quando o 5 estiver confortável, aí você começa, vou elevar para 6. E vai aos poucos, e vai elevando, até que um dia você vai conseguir estar 100% ali aberto para a pessoa. O maior inimigo da atenção ativa é a gente pensar no que é que a gente vai responder depois. Nossa, né? Olha que dica, pessoal. Muito legal. É a gente achar que todo mundo que vem falar com a gente quer receber alguma resposta, quer receber algum feedback. Só que a verdade é que não. Só quer ser escutado. A maioria das pessoas, se a gente conseguir escutar de verdade, a outra pessoa vai se sentir tão satisfeita que ela
sabe, tá plena. Ela nem vai precisar que a gente dê feedback nenhum. Então, Olha, se, se observa, pode concluir. se observa na hora que estiver falando com alguém. E toda vez que vier aquela vozinha dentro de assim, quando essa pessoa acabar de falar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou responder aquilo. Quando você perceber isso, se abre, se esvazia, fica inteira ali para a pessoa. Boa. Eu acho até que eu estou praticando um negócio sem saber aqui, Dani, que são essas entrevistas que eu tenho feito, porque praticamente estou com uma por dia e já tem agenda cheia aí para frente. E só que na entrevista você acaba aprendendo que, pô, se eu estou com uma especialista numa área, numa habilidade que eu quero entrevistar ela, o que eu preciso? Eu preciso escutar. Eu já vi muita entrevista que o entrevistador fala mais do que o cara que está sendo entrevistado. É verdade. E o interessante quando a gente se coloca nesse lugar, porque é o lugar do entrevistador, você está abrindo ali uma ambiência, assim, né? Aonde vai ter uma interação que o seu entrevistado, ele vai interagir com os seus espectadores, né? E você está criando aquele canal, você é um intermediador. É um lugar muito legal, assim, também. Eu acho até que uma dica, né, para essa questão da empatia, a gente não tem essa criatividade às vezes, mas nós podemos fazer entrevistas dentro da nossa casa. Sentar com o seu filho, frente a frente, como nós estamos aqui, e aí você fala, ó, agora nós vamos fazer uma espécie de uma entrevista brincando aqui, tá bom? E aí você pergunta, e aí, como é que você acha tal coisa? E ele vai responder, e aí você pega e tenta ficar ativo. Porque na maioria das vezes acho que o pai, a mãe não ficam tão ativos. É geralmente assim, né? Ah, tá bom, tá bom. Às vezes não sabe nem o que respondeu para a criança, né? Nossa, posso contar uma parábola bíblica aqui agora? Pode, Porque claro. eu acho que cabe tanto. É assim, aquela história que diz assim, que, como é? Jesus veio visitar Lázaro, né? Chega lá, tá as duas irmãs, Marta e Sim, Maria. Maria. Aí Maria senta-se ao pé de Jesus e fica escutando as histórias que ele tem para contar. Enquanto isso, Marta tá pra lá e para cá, arrumando tudo, fazendo um monte de coisa. Aí ela fica brava e diz assim: Mestre, estou aqui tão para lá e para cá, tanta coisa que tem para arrumar, tanta coisa que tem para fazer, enquanto que Maria tá aí, só sentada escutando a história. Ordena que ela venha me ajudar. Aí ele olha e fala assim: Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. Apenas duas delas devem ser realmente importantes. Maria Olha, escolheu o lugar certo e dela não lhe será tirado. E eu gosto de contar essa fantástico, hein? história. Eu gosto de contar essa história por quê? Porque às vezes acontece isso com visita. Às vezes, quando a gente vai receber visita, a gente fica preocupado se tá tudo limpo, se tá tudo arrumado, se tem decoração na mesa, se a comida tá certa, né? A pessoa que é anfitriã fica pra lá, pra cá, pra cá. Quando que, na verdade, se você der sua atenção para a visita, se você escutar as Puxa, histórias da visita, já foi sensacional. você vai estar dando um presente muito mais precioso, né? Não, eu concordo com você. Não tem, aliás, acho que não tem como não concordar, né? Porque é o que você falou. Não adianta nada te receber super bem, com a casa super cheirosa, e aí na hora da conversa não prestar atenção naquilo que você fala, né? Tem pessoas até que não conseguem conectar depois uma conversa, porque não ouviu o que você falou, não vai para frente aquele diálogo, né? Pois é, a presença é Legal. sempre o melhor presente. Presente é estar no presente. Muito bom o exemplo que você colocou e muito apropriado pro exemplo que a gente precisava dar aqui. Legal mesmo. Os benefícios de uma pessoa que acaba exercitando essa empatia, eu ia te perguntar, né? Quais são os benefícios que isso acaba acarretando na vida dela pessoal, profissional, né? Eu acho que mais tem. Bom, responde aí, vai. Olha, durante muito tempo, né, essa coisa da educação do século XIX, da Revolução Industrial, fez com que a gente criasse um hábito que é assim, sabe aquela coisa? Deixa seus problemas lá fora, aqui dentro você é só para trabalhar, você é só um profissional.
Isso, na verdade, não existe, né? Nós somos seres emocionais. A gente está ali conectado, assim, à emoção. Então, quanto mais a gente reconhecer o emocional nosso e o emocional do outro, melhor a gente consegue construir relações até mesmo produtivas no trabalho, né? Muitos dos erros que acontecem, dos problemas que acontecem, inclusive nas relações profissionais, são por questões emocionais, na verdade. É. Então, esse reconhecimento, tanto da nossa emoção quanto dos outros, é muito importante. E a gente reconhece falando sobre eles, né? E não deixando sempre oculto, como se as emoções fossem algo a ser escondidas, né? Até porque hoje fica difícil andar na contramão disso, né? Antigamente se falava assim, ó, deixa a sua casa lá e fica concentrado no trabalho. Hoje já tem muita gente trabalhando home office, então aí já não tem praticamente mais como ir na direção contrária desse assunto, né? O Ciro É. fez um comentário aqui, a empatia é uma das únicas, calma aí que sumiu, é uma das únicas capacidades que nos salva de generalizarmos nossas verdades pessoais, em detrimento da realidade que é fornecida pelo outro. Gostou aí? Sim, Ciro coloca sempre umas coisas muito interessantes, bacana, show de bola. com certeza. É E sempre bom saber que existem outras realidades além da nossa. isso é fato. E tem alguma pessoa que você se inspirou, Dani, ao longo da sua vida, nessa questão de empatia, de saber escutar? Teve alguém da sua família, ou então famoso, alguém que você possa mencionar? Você lembra? Na relação da empatia, olha, não, assim, o que eu comecei a aprender mesmo, não sei se você leu aquele livro Monge Executivo, você leu? Li. Lá tem uma lição belíssima de empatia, né? Essa coisa da escuta. Ele é uma história, né, em forma de conto, assim, que vai mostrando. Tem uma cena que eu acho incrível, que é assim, ele coloca todo mundo em roda, né? E ele fala assim, cada um se apresenta, eu adoro isso, cada um se apresenta e fala de onde veio, o que faz, o que é que te trouxe aqui. E aí cada pessoa vai falando, né? Aí quando chega na vez do personagem principal lá, ele fala assim, fulano, o que a fulana faz? Aí ele não sabia responder, porque ele estava pensando o que é que ele ia dizer quando chegasse a vez dele. Mas ele não estava prestando Caramba. atenção no que as outras pessoas estavam falando. É uma Não, lição fantástico. bem interessante. E depois eu fiz um curso do Brandon Bouchard. Ele ensina sobre alta performance. Eu fui lá para Califórnia, né, fazer o High Performance Pô, Academy. legal. E ele ensina muito bem isso. Isso que eu falei, eu aprendi com ele. Essa coisa de 0 a 10, qual o grau de atenção que eu estou colocando nessa interação social agora, né? Eu aprendi isso com ele e comecei a praticar isso e, nossa, é incrível. Você vai praticando, você vai ficando... Outra coisa, sabe qual é a outra dica que ele dava? De você colocar, é muito doido essa, de você colocar no celular, o celular para despertar e colocar uma mensagem assim, lembre-se de prestar atenção se você está presente agora, né? E aí você estava aqui conversando com alguém aleatoriamente, o celular tocava. Aí quando você olhava, veja se você tá. Aí você olha para a pessoa que você está conversando e fala, não, eu não estava, eu tinha esquecido realmente de estar mais presente. Então, lembrava de estar presente, né? A gente precisa ter uns gatilhos de lembrança, assim. Show de bola. Qual que é a relação que você vê assim com essa questão da empatia, que é uma das suas maiores habilidades, né? Com a questão das realizações, como você coloca aí no 3 em 1, por exemplo. É 3 em 1, né? Isso, 3 em 1. É assim. Para a gente poder realizar, a gente precisa de outras pessoas, né? Toda realização, seja ela qual for, ela vai precisar de uma ajuda de alguém, né? Eu costumo dizer que pode ser assim, desde você precisar do apoio do seu marido ou esposa ou filhos, até mesmo se você for ter
um desejo que tem a ver, por exemplo, com vender, e você precisar dos clientes, do apoio dos seus fornecedores, de parcerias para você fazer, de todos os tipos. Você vai precisar se relacionar com pessoas. E quanto mais você se conecta com as pessoas, você entende como é que elas funcionam, mais chances você vai ter de ganhar o apoio, de ganhar o suporte, de fazer com que elas acreditem em você, que se junte aos seus projetos, aos seus movimentos, né? E a empatia, ela é o canal para isso. Ela é o canal para a gente poder se conectar com as outras pessoas e saber como criar essas redes de apoio e de suporte. Fantástico, gostei bastante, viu? Show de bola. Eu acho que são muitas dicas que a galera acaba... Eu ia te perguntar de um livro, mas você falou do Monge Executivo. Acho que é legal as pessoas... Quem já leu, que muita gente leu esse livro, Monge Executivo, né? Eu acho que é legal até reler, né? Para lembrar um pouco a história, para poder ter vivenciar, pelo menos nem que seja esse capítulo aí, né, que você mencionou. Acho bacana pegarem o Monge Executivo. Mas se tiver algum outro livro que você queira indicar também, que te ajudou nessa área, você fica à vontade, tá, Dani? Tá, deixa eu pensar. Livro que me ajudou nessa área. Realmente, os meus estudos sobre isso especificamente foram esses dois, né? O Brandon, ele tem um livro chamado... como é o nome? Alguma coisa da energia. Esqueci o nome do livro dele. Mas Porque é em legal, inglês... depois você, se você for comentar da nossa live, você vai provavelmente fazer stories, coloca depois o nome dele, menciona lá, porque aí a galera clica e já no Google traz os livros dele, né? Eu acho Sim. que isso é bem legal. Bom, a gente está falando sobre empatia aqui, né? Acho que se alguém tiver alguma pergunta também para fazer para a Dani, nem que não faça aqui agora, mas pode depois no seu direct, né, Dani? Sim, total. Pode Pode... mandar Canal pode aberto mandar uma aqui. mensagem para ela. Eu queria que você falasse de novo do Masterclass, quando que é? É daqui Dia 7, daqui a 2 dias. daqui 2 dias, né? Isso, Show de isso, bola. Aí a pessoa entra lá no link que está na bio do Instagram isso. dela, se cadastra, coloca lá o e-mail, né, o celular, aquelas coisas e pum, se cadastra lá, ela vai te avisar quando vai ser a Masterclass. Eu só queria te fazer uma pergunta, Dani, a respeito do YouLive, né, que é esse projeto que você está participando aqui. O que você achou? Se você achou interessante, se você tem alguma sugestão para nos dar. Nossa, eu achei bem legal. Eu gostei da forma como você faz as perguntas. São perguntas bem assim, dá para aplicar, né? Porque você perguntou assim, em relação à vida, em relação à vida profissional, como é que você tem dicas, então são bem aplicáveis. Eu gosto dessas coisas assim, que dá para trazer para a prática, né? E eu achei dinâmico, eu gostei muito do jeito que você conduz. Porque, na verdade, assim, né, a galera, hoje, quando você começa a seguir muitas pessoas no Instagram, realmente você vê muita gente falando sobre muito assunto de desenvolvimento pessoal. Eu, pelo menos, eu não sei se é porque eu sigo muita gente nesse sentido, mas eu abro o meu Instagram, se eu quiser assistir umas 200 lives sobre desenvolvimento pessoal, eu assisto. E a galera fala muito nessa questão de, você está em casa agora na época da pandemia, então leia livro, não sei o quê, não sei o quê. Tem muitas dicas que são até iguais, assim, né? De pessoas que falam de coisas diferentes, mas que as dicas são praticamente essa questão de a gente nichar as coisas que eu acho interessante, né? Que nem você fala das três realizações, de como é que a empatia pode repercutir nisso. E aí eu fico assim maravilhado com a aplicação. Porque, na verdade, o que eu vejo que as pessoas querem? Elas não querem a teoria. Elas até podem aceitar a teoria por ser um processo ao qual elas têm que passar. Mas a realidade é que elas querem assim, bom, o que eu poderia fazer amanhã? Então, vou dar um exemplo aqui para você de uma coisa legal que eu faço. Eu pergunto assim, você está falando sobre empatia. Quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, o que esta pessoa poderia fazer amanhã, começando o dia dela, ou no meio do dia, ou no final, sei lá, que ela possa fazer já um treinamentozinho sobre isso, e que ela possa perceber já que
teve um resultado. Seria essa questão do... eu acho que você vai responder que seria essa questão do você se perguntar, né? E aí, como é que eu tô conectado agora? Também. Agora, eu acho que outra coisa que pode ser essa questão da vulnerabilidade, né? Às vezes a gente não quer se conectar tanto assim, emocionalmente com as outras pessoas, porque a gente se sente um pouco vulnerável, né? Às vezes, a Sim. gente, quando é criança, a gente tem empatia muito aflorada, né? Só que a gente vai sendo ensinado a ficar mais duro, assim, né? A ficar mais insensível. E a gente fica com receio, achando que o certo é isso, né? O certo é a gente não ter tanta sensibilidade assim. Às vezes a sensibilidade é vista como uma fraqueza, né? Então, se eu puder recomendar alguma coisa, toda vez que você perceber essa sensação de, não posso demonstrar tanta sensibilidade, isso vai ser, eu vou me sentir muito vulnerável, ao contrário, né? Você se abrir mesmo para a vulnerabilidade e se entregar mesmo para essa abertura e para sentir que isso, ao contrário, não é sinal de fraqueza, mas é sinal de coragem, né? A coragem. Sinal de coragem. Ô Dani, eu não sei se é uma percepção errada minha, mas essa questão da empatia, por exemplo, se você pega uma pessoa que é soberba, que é prepotente, ela pode ter uma questão assim de não conectar e de não ouvir por achar que a outra pessoa não vai entregar nada que ela possa ouvir que seja interessante? É interessante essa pergunta. Sabe por quê? Porque como é que a gente pode ter empatia para com a pessoa prepotente e arrogante, né? A tendência que a gente tem é de rebater, se defender, não gostar. Mas como é que a gente pode sentir a emoção do arrogante, né? Às vezes a pessoa tá assim por uma proteção, né? Às vezes essa pessoa ela tá mais fragilizada do que a gente imagina, né? Caramba, E e às vezes essas pessoas arrogantes, elas precisam mais da empatia da gente do que a gente delas. E a gente, que eu digo, tô me considerando uma pessoa não arrogante, né? Mas eu acho que ela pode até ter empatia, mas ela tá tão habituada, já virou um condicionamento a colocar essa barreira de proteção, né? Que ela não tá se permitindo, né? Fazer isso, enxergar. fantástico. Dani, eu gostei muito de te entrevistar. As perguntas que eu tinha para te fazer eram essas, que eu acho que já deu muita informação. Quem assistir com certeza consegue pegar um caderninho e já traçar ali um plano para começar a ir nessa direção de ter mais empatia. E queria te agradecer muito pelo teu tempo, por você ter participado aqui do YouLive. Espero que as pessoas gostem. Eu não sei se rolou mais perguntas aí, eu não consegui ver. O Ciro fez um comentário grande aí. Vamos ler aí, pessoal. Olha lá, quem não compreende... Espera aí que eu não consigo ler, porque às vezes vai passando muito rápido. Quem não compreende um olhar, tão pouco entenderá uma longa explicação. Para compreender uma pessoa, você deve escutar o que elas não estão dizendo, o que talvez elas nunca venham a dizer. É exatamente isso que a Dani já tinha comentado, né? É ouvir o que não foi dito, né? Então, muito legal esse comentário e acho que foi muito válido para todo mundo. Quero te agradecer de coração, Dani. Se Agradeço quiser fazer também. se quiser fazer alguma consideração final, se não, eu vou pedir para você, eu vou limpar aqui os comentários para a gente tirar uma foto assim, tá bom? Eu e você. Tá. Quer É fazer isso. alguma consideração final? A consideração final é se abrir. A gente se Boa, abrir para esse engajamento no momento presente. show de bola. Ó, vamos fazer então uma pose aqui para uma foto, para depois eu colocar no meu Instagram, tá Vamos. bom? Tem Tá. alguma que você quer fazer assim? Você fala, vamos fazer assim, Gilberto, vamos fazer assado, eu faço, não tem problema. Quer rindo? Tanto faz. Não tenho nada especial Então, para isso. então vamos fazer assim, ó, já que empatia é o grande segredo é a gente ouvir, a gente faz assim, tá bom? Vai lá. Boa! Depois a gente consegue capturar esse momento facinho, viu?
Aí eu te mando, tá Maravilha. bom? Ótimo. Dani, muito obrigado, viu? Gostei muito de te conhecer, tá Grata. bom? Que bom. Estamos aqui. Fica com Tá Deus, bom. viu? Valeu, Maravilha. pessoal. Essa live vai ficar disponível no Instagram 24 horas e depois você pode assistir no meu YouTube, Gilberto Oliveira Superação, e você também pode assistir no Telegram, tá bom? Telegram, que é um canal que eu tenho lá, é Gol Superação Sem Limites. Galera, valeu, muito obrigado. Lembre-se, às 21 horas tem Elcio Taz e nós vamos falar sobre um assunto também muito legal. Tenho certeza que você vai vir aqui estar com a gente. Valeu? Abraço para vocês. Beijo. Dados com música e não vai ser diferente hoje, né? Tudo bem, Dani? Oi, tudo bom, Gilberto? Como é que você tá, querida? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Estávamos te esperando aí com muita ansiedade, porque eu tenho certeza que vai ser uma live muito interessante. Nós vamos bater papo aí sobre empatia hoje, né? Isso. E eu fico muito feliz de te receber, já te agradecendo por você ter aí disponibilizado o seu tempo, né? E estar conosco. Fico muito feliz. Você Agradeço quer dar um oi? também. Quer dar um oi para sua turma? De repente, quem está te assistindo, quem vai te assistir depois? Pode ficar à vontade. Sim, para você que está aqui hoje, nós vamos conversar sobre essa arte, né? Eu acho que é um pouco arte, mas é um pouco também de disponibilidade que a gente se coloca, né? Para poder acessar realmente a empatia, que é uma habilidade que a gente muitas vezes tem, mas não está consciente que tem, né? E quanto mais consciente a gente se torna, quanto mais a gente se disponibiliza para isso, mais a gente realmente desenvolve. Exatamente. E o som está muito bom, e o áudio também. Aliás, o áudio e o vídeo está muito bom. Eu estou com fone de ouvido aqui, porque o pessoal falou que fica melhor. Então Quer que não eu custa coloque? nada. Eu não sei, o pessoal, quando eu coloquei esse daqui, o pessoal achou melhor, achou que fica mais claro. Eu só não consigo ficar com os dois, assim, sabe? Porque aí eu fico com os dois aqui, não sei, eu preciso ter uma. Às vezes eu coloco alguma música, alguma coisa, eu preciso saber como é que tá o som da música, se não tá muito alto. Então eu só coloco esse aqui, fica aqui, ó, discretinho, tá vendo? E a gente Aham. vai que vai. Bom, Como a é que tá Dani agora o Cunha, meu? excelente, tá? Já estava muito bom, agora continua excelente. Que Tem bom. gente entrando, quem estiver entrando, esse aqui é o YouLive. O YouLive é um projeto para a gente descobrir a habilidade, a melhor habilidade de cada pessoa. Porque eu acredito que realmente, se nós entrevistarmos as pessoas, fala da tua vida, dos teus projetos, vai ser significativo? Vai, claro, porque com certeza as pessoas colocam as suas melhores habilidades nos seus projetos. Mas quando a gente chama a pessoa para falar só da habilidade dela, para ela dar dicas sobre essa habilidade, eu acho que fica muito interessante também, porque aí a gente consegue extrair o melhor de cada pessoa. E é isso que eu sempre falo para a turma. Olha, quando você olhar uma palestra, quando você assistir um vídeo, tenta sempre extrair para você o melhor, né? Aquilo que você não gostar muito ou achar que de repente é bom, mas para a sua vida não é, você simplesmente não traz para o seu cotidiano, para o teu dia a dia, para as tuas atividades. E a Dani, ela é personal trainer de realizações, Dani? Isso. Caramba, que nome forte esse, né? Personal trainer de realizações, né? É aquela que, assim, quando eu leio esse nome, me dá a impressão assim, que você pega na mão da pessoa, aí fala, ó, que nem o personal, né? Vai na academia, aí ele fala, ó, faz assim, faz assado, faz assim. E aí você Pois começa a ver é, essa pessoa. e o bom personal também, quando a gente vai na academia, não é só aquele que dá os exercícios para a gente fazer, mas é aquele que fica lá, vamos lá, você consegue, você pode, consegue extrair da gente, assim, essa motivação, né? O personal tem aquele pequeno ajuste, né, Dani? Às vezes já está fazendo exercício, você até acha que você está fazendo certo. Aí ele vai lá e fala assim, ó, endireita só um pouquinho aqui. Você fala, mas será que isso vai mudar? E aí você vê aquela mudança. Então, a Masterclass da Dani é justamente para isso, né, Dani? Pra gente. Vai ter a Masterclass agora, né, do 3 em 1. Isso, vai ser quinta-feira.
Conta um pouquinho, só para a galera saber o que que é esse projeto 3 em 1, Dani. Rapidinho, só para a gente saber. O projeto 3 em 1 é realize 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Porque às vezes a gente coloca tantos desejos que a gente não consegue focar e a gente tem uma aceleração retardada, né? Uma realização com freio de mão puxado, assim. E aí, quando a gente coloca 3, é a quantidade ideal para a gente conseguir focar e ao mesmo tempo não ser somente um, porque os 3, um apoiam o outro. E um ano é uma meta para a gente realmente ter aquele prazo que vai fazer com que a gente acelere mesmo e realize mais rápido. Boa. Eu vi a sua entrevista com o Érico Rocha, eu estava ao Você vivo, viu? né? E eu Qual achei delas? interessante. Não, eu vi uma que era bem cedo e ele falou assim, não, é interessante, isso, que o Érico é legal porque ele para assim, ele fica assim, né? É, interessante. Aí ele falou assim, é interessante porque as pessoas, elas, no começo do ano, né, na virada do ano, ele falou assim, as pessoas colocam lá um monte de desejos, realizações que elas querem. E ele falou, e você está sendo, assim, só 3. Tá bom, 3 tá bom. Porque tem gente que coloca 20 e não realiza nenhuma. Se você colocar 3 e realizar uma, a porcentagem de aproveitamento do que você planejou e do que você fez é absurda. É assim, uma entrega, essa promessa sua, né? Ó, pense em 3, vamos pensar em 3 e nós vamos entregar pelo menos aí esses 3, que aí daria 100%, né? Seria É. fantástico. Oi, E Ale. você... A Ale chegou aí. Ale, tudo bem, Ale? Como é que você tá? E assim, eu acho bacana que você tem alguns projetos, né? Acelerador de realizações, né? E também gostei da Carolina Seabra, que é uma das pessoas que fazem uma menção de agradecimento para você, que ela fala assim, ó, ao responder o questionário da Dani Cunha sobre o curso de acelerador de realizações, ela se sentiu uma arquiteta da vida, como se ela estivesse planejando e decorando o cotidiano. Eu achei fantástico isso, né? Muito legal você se sentir como um arquiteto, planejando as suas atividades, aquilo que você vai realizar. A Carol, ela foi uma aluna excelente, né? Porque eu costumo dizer isso, que a gente precisa não só fazer o curso, porque às vezes a pessoa, quando está lá assistindo o curso, sente um certo sentimento de entretenimento, né? Acha legal assistir às aulas, tal. Só que se a gente só assiste às aulas, isso não faz realmente uma aceleração nas realizações, né? A gente precisa colocar em prática. E para colocar em prática tem as tarefas para fazer. E eu entendo assim que as tarefas, elas de verdade não são fáceis, porque a gente vai lidar com situações que a gente nunca pensou sobre a gente mesmo, né? A gente tem que dar é um momento realmente de parar e olhar para si, né? Eu costumo dizer que a gente foi educado a olhar muito para fora, a querer atender às necessidades dos outros, né? Do chefe, dos filhos, da esposa, do marido, dos amigos, e a gente às vezes se deixa por último e a gente não se olha. Então, a gente É verdade. precisa ter esse momento de se olhar, né? Então, a Carol, ela foi uma pessoa que fez todas as tarefas que eu passei, né? E ela teve realizações muito significativas no momento que ela fez o curso. Esse curso que você tem é online, a gente pode comprar ele, adquirir, como que funciona? Isso, ele justamente nesse dia da Masterclass, na Masterclass eu vou mostrar o passo a passo, né, que todos nós precisamos tomar para realizar, e aí eu vou abrir essa oportunidade de inscrição, que as inscrições vão ser abertas na quinta-feira, e para Que o curso legal, que o curso se chama Acelerador de Realizações, e ele é um muito curso legal. que é online, mas como eu já falei aqui de tarefa, ele tem as tarefas para aplicar. E ele tem também um acompanhamento, porque assim, a gente às vezes faz um curso, lê um livro e a gente fica, putz, que legal, né? E a gente acredita que a gente vai colocar em prática. Mas o tempo vai passando e as chances são que os hábitos normais, né, de condicionamento Exatamente. voltam e a gente volta tudo para o mesmo. Então, assim, a Não, você gente tem toda a tem razão.
né? Então, esse acompanhamento que a gente, quando eu chamo acompanhamento, eu quero dizer porque todos os meses você recebe um novo treinamento para elevar de novo Uhum. essa energia. E a gente tem, ao longo do ano, 6 encontros do grupo. E nesses encontros do grupo, que acontecem aqui, virtual, a gente tem esse momento da gente se animar, da gente animar uns aos outros, de haver uma troca. Então, não é um Legal. curso tão passivo, que você só fica recebendo informação. Você tem a oportunidade de ajudar outra pessoa, que isso é muito importante para a realização. E a gente tem também, está previsto, né, de acordo, vamos ver aí quando é que a gente sai dessa quarentena, mas está previsto para o ano que vem a gente ter um evento ao vivo, né, que faz Olha que parte, assim. bacana. É. Você hoje já tem toda uma estrutura, né, Dani? Você já tem pessoas que te ajudam nisso. Você começou faz tempo com essa questão desse curso online? Como que foi? Olha, o curso presencial eu comecei em 2015, né? Que já tinha esse formato assim de encontros ao longo do ano, evento ao vivo, já tinha isso. Eu lancei curso online pela primeira vez em 2017, só que aí eu abandonei o acelerador de realizações e eu lancei o Vida Criativa, porque eu queria ensinar, era como se fosse assim, um nível a mais do acelerador de realizações, sabe? Uma vez que a pessoa já acelerou aquelas realizações, ela ir para viver uma vida realmente criativa. E Beleza. só que de lá para cá, você é aluno do Érico? Não. Não. Porque o Mas Érico olha, fala. eu já assisti tantos vídeos do Érico que eu não sei, viu? Acho que eu conheço bastante. Então, ele fala muito sobre a questão da especificidade, né? E eu vi que Sim, O Vida Criativa, nichar as coisas, né? ele não tinha essa especificidade. Quando as pessoas perguntavam, qual é o seu curso? Eu falava Vida Criativa. Aí todo mundo dizia, ah, você ensina arte, você ensina a pintar, você ensina... E não era isso. Então, Entendi. eu cansei de explicar o que era. Eu falei, eu preciso de voltar para o acelerador de realizações, porque é um nome Sim. que todo mundo entende, não tem dúvida. E aí tá sendo muito legal, realmente, voltar para isso. Não, é legal, muito bacana mesmo. Parabéns pelo projeto. Eu sei que você aí fez o Fórmula, né? E está colocando isso em prática agora. Parabéns, porque não é todas as pessoas que conseguem tirar do papel os seus sonhos, aquilo que querem, né? Eu mesmo sempre falo para o meu público que agora eu contratei uma agência, né? E essa agência, ela vai fazer toda a parte para me ajudar no lançamento, por causa que eu não tenho tanto tempo assim também para dedicar só nesse projeto, né? Mas eles vão me ajudar nessa parte de lançamento e eu vou fazer um curso também, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele mais para frente. Só que hoje o papo é empatia, né? é, Eu é. perguntei para você assim, foi legal a gente saber um pouco do que você faz, porque eu acho que as pessoas se interessam, podem entrar no teu canal agora do Instagram e irem lá na tua bio, né? Clicar lá no link e depois saber um pouco mais sobre o acelerador de realizações. Mas sobre empatia, Dani, você gostaria de dar uma abertura, assim, falar o que significa essa palavra, como que chegou como que você chegou a essa definição que esse é o teu melhor? Isso tem alguma história que envolveu? Tem algum porquê? Você quer falar um pouco sobre empatia? Quando a gente fala das melhores habilidades, eu prefiro pensar no que as pessoas me dizem, né? Os feedbacks que eu recebo, do que o que eu achar que é a minha melhor habilidade. Porque às vezes eu posso dizer, ó, minha melhor habilidade é essa, mas ninguém acha, somente eu, né? Então eu procurei algo que eu recebo de feedback das pessoas mesmo. E assim, a empatia é uma coisa que tem a ver com os nossos neurônios espelho, né? Nem todo Hum, mundo tem o mesmo grau de empatia. E no cérebro da gente, a gente tem esses neurônios que espelham a emoção do outro, né? Então é por isso, por exemplo, que a gente chora quando a gente vê um filme. Porque o ser humano, quando a gente vê outro ser humano expressando emoção, a gente sente a mesma emoção, mesmo que a gente não está passando pela mesma coisa.
E Tá bom. uma coisa que eu gosto de falar de empatia é que é confundida a empatia às vezes. Às vezes as pessoas confundem a empatia com, por exemplo, vamos supor que você me conta uma história que você foi dar uma apresentação do seu curso, né, num lugar, e uma pessoa chegou lá e criticou você arduamente, assim, a pessoa foi muito crítica com você. Aí você me conta essa história e aí eu tomo suas dores, assim, eu fico com raiva da pessoa que fez isso com você, né? Ou então eu digo Entendi. assim, eu entendo bem o que você está passando. Não é bem isso, empatia, porque às vezes as pessoas quando agem assim, elas estão criando na sua própria mente uma ideia do que ela sentiria se ela passasse pela situação que você está passando. Não, Então eu não é entendi. bem, não Eu é bem isso. entendi. Empatia é realmente, de verdade, sentir o mesmo sentimento. Que pode ser diferente. Se eu tivesse lá recebendo a crítica, talvez eu iria sentir outra coisa, mas é sentir o que você, Gilberto, que está na minha frente, está sentindo. Porque de repente En- você não sentiria a mesma coisa que eu. Então, diante disso que você falou, primeiro, para eu conseguir sentir, eu preciso me conectar. Seja me conectar num filme, porque posso estar assistindo um filme, mas não estar conectado direito. Eu posso estar conversando com você, mas também posso não estar muito conectado com você. Agora, se eu me conecto com você, a chance, talvez, que eu tenha de sentir o que você está sentindo é muito maior, porque eu estou conectado não só em audição, mas no sentimento, né? É isso? Isso, em sentimento e em atenção mesmo, né? Tem aquela coisa que a gente fala da escuta ativa, que é assim, Muito quando a, legal. quando a escuta não está ativa, não está muito, né, ativa, às vezes a gente está escutando a outra pessoa, vamos supor, 30%. E os outros 70% da nossa energia, da nossa atenção, está em outras coisas. A gente está pensando o que é que a gente vai fazer depois, o que é que eu vou jantar, né? É E verdade. aí a gente não está 100%. Quanto mais 100% a gente está, quanto mais a gente coloca a nossa energia aqui, mais essa conexão acontece, né? Legal. Eu trouxe até, se você me permite, Dani, você é especialista no assunto aí, mas assim, trouxe só para a galera que vai assistir essa live ainda. Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, né? Caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. Só que a Dani deu uma colocação que eu achei fantástica. A empatia é como se você tivesse que sentir o que a pessoa sentiu, mas como se você estivesse lá. E a Dani deu uma estrutura que eu achei muito melhor, assim. É como se você sentisse o que aquela pessoa sentiu. Por quê? Porque nós somos diferentes. Talvez o que para aquela pessoa magoa demais, para outra, talvez fale, se tivesse acontecido comigo, eu não estava nem aí. Mas quando você acaba entendendo não só o que a pessoa passou, mas entendendo também como aquilo afetou a pessoa, eu acho isso muito importante. E a Dani fala para mim que a maior habilidade dela é essa. E como que isso te ajuda, Dani? Você tendo essa habilidade aí aguçada, como que isso acaba te ajudando na sua vida profissional, pessoal? Como é que você ajuda as pessoas também na vida profissional delas, na vida pessoal delas? Então, por exemplo, nesse processo aí que a gente está falando da realização dos desejos, né? Uma das coisas principais que eu falo é que às vezes a gente não sabe muito bem o que é que a gente de verdade deseja. Eu costumo dizer que para cada desejo consciente existe um desejo inconsciente equivalente. E esse desejo inconsciente geralmente é o desejo real, né? E na superfície a gente tem outras coisas. Só que nem todo mundo, nem sempre a gente sozinho consegue fazer esse descamar de camadas, né, para chegar no âmago dos nossos desejos. Então, Certo. nessa relação a gente consegue sentir da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que chegou para mim que queria fazer uma clínica, né, para médicos. E aí eu falei, mas por que você quer fazer isso? Aí ela, porque
Por que vai dar dinheiro? Por que não sei o quê? E aí a gente foi conversando, conversando, até que ela falou uma coisa que fez o olho dela brilhar. Sabe quando você sente? Você sente quando o olho da pessoa, o rosto se acende, né? Tocou em algo importante. Eu falei, agora a gente chegou no que você quer de verdade, né? Então a Legal. gente vai desenvolvendo uma habilidade de escutar o que não foi dito, né? Porque é muito fácil escutar o que foi dito. Mas sentir lá no fundo, a pessoa está dizendo uma coisa, mas a gente tá percebendo que ela não está agindo conforme ela está dizendo, né? Tipo, as expressões faciais, a tonalidade da voz e a própria sensação mesmo. Então, com essa habilidade, a gente consegue ajudar as pessoas a se Bacana. conhecerem mais profundamente também. Ô Dani, me fala uma coisa, para as pessoas que desejam ter essa habilidade, né? Você acha que a melhor dica é o quê? É escutar? Tem alguma dica que você possa dar, que dá para... Porque às vezes não tem jeito, a gente nasce com alguns dons, né, que a gente já tem, e aquilo destaca muito na gente. Mas se você souber alguma dica que você possa dar para quem precisa ter empatia, para quem precisa ter isso que você tem, tem alguma que você possa dar assim, que você lembra? Bom, eu diria que tem duas dicas. A primeira delas é justamente essa escuta ativa, né? Que é, na verdade, você precisa treinar isso. Isso é uma coisa Como é que que treina? a gente treina assim. Toda vez que você for entrar numa interação com alguém, você se Tá? observar. Você se observa e pensa assim, de 0 a 10, qual o meu grau de atenção agora? Então você pode olhar para dentro de Hum, você e perceber, meu grau de atenção está 4, né? Só que 4 é um grau que não ajuda nos relacionamentos, assim. Se você está numa interação com um relacionamento que é importante para você, é importante estar com graus elevados de atenção, né? Então você, intencionalmente, você pensa assim, vou elevar meu grau de atenção para 5, né? E aí você vê se você consegue. Quando o 5 estiver confortável, aí você começa, vou elevar para 6. E vai aos poucos, e vai elevando, elevando, até que um dia você vai conseguir estar 100% ali aberto para a pessoa. O maior inimigo da atenção ativa é a gente pensar no que é que a gente vai responder depois, nossa, né? olha que dica, pessoal. Muito legal. É a gente achar que todo mundo que vem falar com a gente quer receber alguma resposta, quer receber algum feedback. Só que a verdade é que não. A Só maioria quer ser das pessoas, escutado. se a gente conseguir escutar de verdade, a outra pessoa vai se sentir tão satisfeita que ela, sabe, tá plena. Ela nem vai precisar que a gente dê feedback nenhum. Então, Olha, se observa, pode concluir. se observa na hora que estiver falando com alguém. E toda vez que vier aquela vozinha dentro de assim, quando essa pessoa acabar de falar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou responder aquilo. Quando você perceber isso, se abre, se esvazia, fica inteira ali para a pessoa. Boa. Eu acho até que eu estou praticando um negócio sem saber aqui, Dani, que são essas entrevistas que eu tenho feito, porque praticamente estou com uma por dia e já tem agenda cheia aí para frente. E só que na entrevista você acaba aprendendo que, pô, se eu tô com uma especialista numa área, numa habilidade que eu quero entrevistar ela, o que eu preciso? Eu preciso escutar. Eu já vi muita entrevista que o entrevistador fala mais do que o cara que está sendo entrevistado. É verdade. E o interessante quando a gente se coloca nesse lugar, porque é o lugar do entrevistador, você está abrindo ali uma ambiência, assim, né? Aonde vai ter uma interação que o seu entrevistado, ele vai interagir com os seus espectadores, né? E você está criando aquele canal, você é um intermediador. É um lugar muito legal, assim, também. Eu acho até que uma dica, né, para essa questão da empatia, a gente não tem essa criatividade às vezes, mas nós podemos fazer entrevistas dentro da nossa casa. Sentar com o seu filho, frente a frente, como nós estamos aqui, e aí você fala, ó, agora nós vamos fazer uma espécie de uma entrevista brincando aqui, tá bom? E aí você pergunta, e aí, como é que você acha tal coisa? E ele vai responder, e aí você pega e tenta ficar ativo, porque na maioria das vezes acho que o pai, a mãe não ficam tão ativos.
é geralmente assim, né? Ah, tá bom, tá bom. Às vezes não sabe nem o que respondeu para a criança, né? Nossa, posso contar uma parábola bíblica aqui agora? Pode, Porque claro. eu acho que cabe tanto. É assim, aquela história que diz assim que, como é? Jesus veio visitar Lázaro, né? Chega lá, tá as duas irmãs, Marta e Sim, Maria. e Maria. Aí Maria senta-se ao pé de Jesus e fica escutando as histórias que ele tem para contar. Enquanto isso, Marta passa lá e para cá, arrumando tudo, fazendo um monte de coisa. Aí ela fica brava e diz assim: Mestre, estou aqui tão para lá e para cá, tanta coisa que tem para arrumar, tanta coisa que tem para fazer, enquanto que Maria está aí, só sentada escutando a história. Ordena que ela venha me ajudar. Aí ele olha e fala assim: Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. Apenas duas delas devem ser realmente importantes. Maria Olha, escolheu o lugar certo e dela não lhe será tirado. E eu gosto de contar essa fantástico, hein? história. Eu gosto de contar essa história por quê? Porque às vezes acontece isso com visita. Às vezes, quando a gente vai receber visita, a gente fica preocupado se tá tudo limpo, se tá tudo arrumado, se tem decoração na mesa, se a comida tá certa, né? A pessoa que é anfitriã fica pra lá, pra cá, pra cá. Quando que, na verdade, se você der sua atenção para a visita, se você escutar as Puxa, histórias da visita, já foi você vai sensacional. vai estar dando um presente muito mais precioso, né? Não, eu concordo com você. Não tem, aliás, acho que não tem como não concordar, né? Porque é o que você falou. Não adianta nada te receber super bem, com a casa super cheirosa, e aí na hora da conversa não prestar atenção naquilo que você fala, né? Tem pessoas até que não conseguem conectar depois uma conversa, porque não ouviu o que você falou, não vai para frente aquele diálogo, né? Pois é, a presença é Legal. sempre o melhor presente. Presente é estar no presente. Muito bom o exemplo que você colocou e muito apropriado pro exemplo que a gente precisava dar aqui. Legal mesmo. Os benefícios de uma pessoa que acaba exercitando essa empatia, eu ia te perguntar, né? Quais são os benefícios que isso acaba acarretando na vida dela pessoal, profissional, né? Eu acho que mais tem. Bom, responde aí, vai. Olha, durante muito tempo, né, essa coisa da educação do século XIX, da Revolução Industrial, fez com que a gente criasse um hábito que é assim, sabe aquela coisa? Deixa seus problemas lá fora. Aqui dentro você é só para trabalhar, você é só um profissional. Isso, na verdade, não existe, né? Nós somos seres emocionais. A gente está ali conectado, assim, a emoção. Então, quanto mais a gente reconhecer o emocional nosso e o emocional do outro, melhor a gente consegue construir relações até mesmo produtivas no trabalho, né? Muitos dos erros que acontecem, dos problemas que acontecem, inclusive nas relações profissionais, são por questões emocionais, na verdade. É. Então, esse reconhecimento tanto da nossa emoção quanto dos outros é muito importante. E a gente reconhece falando sobre eles, né? E não deixando sempre oculto, como se as emoções fossem algo a ser escondidas, né? Até porque hoje fica difícil andar na contramão disso, né? Antigamente se falava assim, ó, deixa a sua casa lá e fica concentrado no trabalho. Hoje já tem muita gente trabalhando home office, então aí já não tem praticamente mais como ir na direção contrária desse assunto, né? O Ciro É. fez um comentário aqui, a empatia é uma das únicas, calma aí que sumiu, é uma das únicas capacidades que nos salva de generalizarmos nossas verdades pessoais, em detrimento da realidade que é fornecida pelo outro. Gostou aí? Sim, Ciro coloca sempre umas coisas muito interessantes, bacana, show de bola. com certeza. É E sempre bom saber que existem outras realidades além da nossa. isso é fato. E tem alguma pessoa que você se inspirou, Dani, ao longo da sua vida, nessa questão de empatia,
saber escutar? Teve alguém da sua família, ou então famoso, alguém que você possa mencionar? Você lembra? Na relação da empatia, olha, não, assim, o que eu comecei a aprender mesmo, não sei se você leu aquele livro Monge Executivo, você leu? Li. Lá tem uma lição belíssima de empatia, né? Essa coisa da escuta. Ele é uma história, né, em forma de conto, assim, que vai mostrando. Tem uma cena que eu acho incrível, que é assim, ele coloca todo mundo em roda, né? E ele fala assim, cada um se apresenta, ai, eu adoro isso, cada um se apresenta e fala de onde veio, o que faz, o que é que te trouxe aqui. E aí cada pessoa vai falando, né? Aí quando chega na vez do personagem principal lá, ele fala assim, fulano, o que é que a fulana faz? Aí ele não sabia responder, porque ele estava pensando o que é que ele ia dizer quando chegasse a vez dele. Mas ele não estava prestando Caramba. atenção no que as outras pessoas estavam falando. É uma Não, lição fantástico. bem interessante. E depois eu fiz um curso do Brandon Bouchard. Ele ensina sobre alta performance. Eu fui lá para Califórnia, né, fazer o High Performance Pô, Academy. legal. E ele ensina muito bem isso. Isso que eu falei, eu aprendi com ele, essa coisa de 0 a 10, qual o grau de atenção que eu estou colocando nessa interação social agora, né? Eu aprendi isso com ele e comecei a praticar isso e, nossa, é incrível. Você vai praticando, você vai ficando... Outra coisa, sabe qual é a outra dica que ele dava? De você colocar, é muito doido essa, de você colocar no celular, o celular para despertar e colocar uma mensagem assim, lembre-se de prestar atenção se você está presente agora, né? E aí você estava aqui conversando com alguém aleatoriamente, o celular tocava. Aí quando você olhava, veja se você tá. Aí ó, você olha para a pessoa que você está conversando e fala, não, eu não estava, eu tinha esquecido realmente de estar mais presente. Então, lembrava de estar presente, né? A gente precisa ter uns gatilhos de lembrança, assim. Show de bola. Qual que é a relação que você vê assim com essa questão da empatia, que é uma das suas maiores habilidades, né? Com a questão das realizações, como você coloca aí no 3 em 1, por exemplo. É 3 em 1, né? Isso, 3 em 1. É assim. Para a gente poder realizar, a gente precisa de outras pessoas, né? Toda realização, seja ela qual for, ela vai precisar de uma ajuda de alguém, né? Eu costumo dizer que pode ser assim, desde você precisar do apoio do seu marido ou esposa ou filhos, até mesmo se você for ter um desejo que tem a ver, por exemplo, com vender, e você precisar dos clientes, do apoio dos seus fornecedores, de parcerias para você fazer, de todos os tipos. Você vai precisar se relacionar com pessoas. E quanto mais você se conecta com as pessoas, você entende como é que elas funcionam, mais chances você vai ter de ganhar o apoio, de ganhar o suporte, de fazer com que elas acreditem em você, que se junte aos seus projetos, aos seus movimentos, né? E a empatia, ela é o canal para isso. Ela é o canal para a gente poder se conectar com as outras pessoas e saber como criar essas redes de apoio e de suporte. Fantástico, gostei bastante, viu? Show de bola. Eu acho que são muitas dicas que a galera acaba... Eu ia te perguntar de um livro, mas você falou do Monge Executivo. Acho que é legal as pessoas... Quem já leu, que muita gente leu esse livro, Monge Executivo, né? Eu acho que é legal até reler, né? Para lembrar um pouco a história, para poder ter vivenciar, pelo menos nem que seja esse capítulo aí, né, que você mencionou. Acho bacana pegarem o Monge Executivo. Mas se tiver algum outro livro que você queira indicar também, que te ajudou nessa área, você fica à vontade, tá, Dani? Tá, deixa eu Que... pensar. Livro que me ajudou nessa área. Realmente, os meus estudos sobre isso especificamente foram esses dois, né? O Brandon, ele tem um livro chamado... como é o nome? Alguma coisa da energia. Esqueci o nome do livro dele. Mas Porque é em legal, depois vez... você me... Depois você, se você for comentar da nossa live, você vai provavelmente fazer stories, coloca depois o nome dele, menciona lá, porque aí a galera clica e já no Google traz os livros dele, né? Sim,
Eu acho que isso é bem legal. Bom, a gente está falando sobre empatia aqui, né? Acho que se alguém tiver alguma pergunta também para fazer para a Dani, nem que não faça aqui agora, mas pode depois no seu direct, né, Dani? Sim, total. Pode Pode, mandar uma, pode, canal pode aberto mandar uma aí. mensagem para ela. Eu queria que você falasse de novo do Masterclass, quando que é? É daqui É dia 7, daqui a dois 2 dias. dias. Daqui 2 dias, né? Isso, Show de isso, bola. Aí a pessoa entra lá no link que está na bio do Instagram isso. dela, se cadastra, coloca lá o e-mail, né, o celular, aquelas coisas e pum, se cadastra lá, ela vai te avisar quando vai ser a Masterclass. Eu só queria te fazer uma pergunta, Dani, a respeito do YouLive, né, que é esse projeto que você está participando aqui. O que você achou? Se você achou interessante, se você tem alguma sugestão para nos dar. Nossa, eu achei bem legal. Eu gostei da forma como você faz as perguntas. São perguntas bem aplicar, assim, dá para aplicar, né? Porque você perguntou assim, em relação à vida profissional, como é que você tem dicas, então são bem aplicáveis. Eu gosto dessas coisas assim, que dá para trazer para a prática, né? E eu achei dinâmico, eu gostei muito do jeito que você conduz. Porque, na verdade, assim, né, a galera, hoje, quando você começa a seguir muitas pessoas no Instagram, realmente você vê muita gente falando sobre muito assunto de desenvolvimento pessoal. Eu, pelo menos, eu não sei se é porque eu sigo muita gente nesse sentido, mas eu abro o meu Instagram, se eu quiser assistir umas 200 lives sobre desenvolvimento pessoal, eu assisto. E a galera fala muito nessa questão de, ó, você está em casa agora na época da pandemia, então leia livro, não sei o quê, não sei o quê. Tem muitas dicas que são até iguais, assim, né? De pessoas que falam de coisas diferentes, mas que as dicas são praticamente essa questão de a gente nichar as coisas que eu acho interessante, né? Que nem você fala das três realizações, de como é que a empatia pode repercutir nisso. E aí eu fico assim maravilhado com a aplicação. Porque, na verdade, o que eu vejo que as pessoas querem? Elas não querem a teoria. Elas até podem aceitar a teoria por ser um processo ao qual elas têm que passar. Mas a realidade é que elas querem assim, bom, o que eu poderia fazer amanhã? Então, vou dar um exemplo aqui para você de uma coisa legal que eu faço. Eu pergunto assim, ó, você está falando sobre empatia. Quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, o que esta pessoa poderia fazer amanhã, começando o dia dela, ou no meio do dia, ou no final, sei lá, que ela possa fazer já um treinamentozinho sobre isso e que ela possa perceber já que teve um resultado. Seria essa questão do... eu acho que você vai responder que seria essa questão do você se perguntar, né? E aí, como é que eu tô conectado agora? Também. Agora, eu acho que outra coisa que pode ser essa questão da vulnerabilidade, né? Às vezes a gente não quer se conectar tanto assim emocionalmente com as outras pessoas porque a gente se sente um pouco vulnerável, né? Às vezes a Sim, gente, quando é criança, a gente tem empatia muito aflorada, né? Só que a gente vai sendo ensinado a ficar mais duro, assim, né? A ficar mais insensível. E a gente fica com receio, achando que o certo é isso, né? O certo é a gente não ter tanta sensibilidade assim. Às vezes a sensibilidade é vista como uma fraqueza, né? Então, se eu puder recomendar alguma coisa, toda vez que você perceber essa sensação de, eu não posso demonstrar tanta sensibilidade, isso vai ser, eu vou me sentir muito vulnerável, ao contrário, né? Você se abrir mesmo para a vulnerabilidade e se entregar mesmo para essa abertura e para sentir que isso, ao contrário, não é sinal de fraqueza, mas é sinal de coragem, né? A coragem. sinal de coragem. Ô Dani, eu não sei se é uma percepção errada minha, mas essa questão da empatia, por exemplo, se você pega uma pessoa que é soberba, que é prepotente, ela pode ter uma questão assim de não conectar e de não ouvir por achar que a outra pessoa não vai entregar nada que ela possa ouvir que seja interessante? É interessante essa pergunta. Sabe por quê? Porque como é que a gente pode ter empatia para com a pessoa
prepotente e arrogante, né? A tendência que a gente tem é de rebater, se defender, não gostar. Mas como é que a gente pode sentir a emoção do arrogante, né? Às vezes a pessoa tá assim por uma proteção, né? Às vezes essa pessoa ela tá mais fragilizada do que a gente imagina, né? Caramba. E é. E às vezes essas pessoas arrogantes, elas precisam mais da empatia da gente do que a gente delas. E a gente, que eu digo, tô me considerando uma pessoa não arrogante, né? Mas ela, eu acho que ela pode até ter empatia, mas ela tá tão habituada, já virou um condicionamento a colocar essa barreira de proteção, né? Que ela não tá se permitindo, né? Fazer isso, enxergar. Fantástico. Dani, eu gostei muito de te entrevistar. As perguntas que eu tinha para te fazer eram essas, que eu acho que já deu muita informação. Quem assistir com certeza consegue pegar um caderninho e já traçar ali um plano para começar a ir nessa direção de ter mais empatia. E queria te agradecer muito pelo teu tempo, por você ter participado aqui do YouLive. Espero que as pessoas gostem. Eu não sei se rolou mais perguntas aí, eu não consegui ver. O Ciro fez um comentário grande aí. Vamos ler aí, pessoal. Olha lá, quem não compreende... Espera aí que eu não consigo ler, porque às vezes vai passando muito rápido. Quem não compreende um olhar, tão pouco entenderá uma longa explicação. Para compreender uma pessoa, você deve escutar o que elas não estão dizendo, o que talvez elas nunca venham a dizer. É exatamente isso que a Dani já tinha comentado, né? É ouvir o que não foi dito, né? Então, muito legal esse comentário e acho que foi muito válido para todo mundo. Quero te agradecer de coração, Dani. Agradeço também. Se quiser fazer alguma consideração final, se não, eu vou pedir para você, eu vou limpar aqui os comentários para a gente tirar uma foto assim, tá bom? Eu e você. Tá. Quer É fazer isso. alguma consideração final? A consideração final é se abrir. A gente se Boa. abrir para esse engajamento no momento presente. Show de bola. Ó, vamos fazer então uma pose aqui para uma foto, para depois eu colocar no meu Instagram, tá Vamos. bom? Tem Tá. alguma que você quer fazer assim? Você fala, vamos fazer assim, Gilberto, vamos fazer assado, eu faço, não tem problema. Quer rindo? Tanto faz. Não tenho nada especial Então, para isso. então vamos fazer assim, ó, já que empatia é o grande segredo é a gente ouvir, a gente faz assim, tá bom? Vai lá. Boa! Depois a gente consegue capturar esse momento facinho, viu? Aí eu te mando, tá Maravilha. bom? Dani, Ótimo. muito obrigado, viu? Gostei muito de te conhecer, tá Grata. bom? Que bom. Estamos aqui. Fica com Tá Deus, bom. viu? Valeu, Maravilha. pessoal. Essa live vai ficar disponível no Instagram 24 horas e depois você pode assistir no meu YouTube, Gilberto Oliveira Superação, e você também pode assistir no Telegram, tá bom? Telegram, que é um canal que eu tenho lá, é Gol Superação Sem Limites. Galera, valeu, muito obrigado. Lembre-se, às 21 horas tem Elcio Taz e nós vamos falar sobre um assunto também muito legal. Tenho certeza que você vai vir aqui estar com a gente. Valeu? Abraço para vocês. Beijo.